tu falou um personagem aí, Marcola, que eu queria comentar um pouco, que é o Killan Voss. Ele mesmo, o próprio, o homem. Eu Que, gosto muito dele, tá? que então, eu desconheço um pouco dele, tá? Eu não conheço muito. Mas eu sei que ele é um personagem muito importante, que muita gente gosta dele, tá ligado? E que inclusive, ele é citado recentemente na série do Obi-Wan. Como ele é o cara que ajuda as crianças refugiadas com a força, né? A escaparem do Império. O Killan Voss, pra quem não lembra, ele já aparece em Clone Wars, né? Que nem a gente citou aí. E o Killan Voss, ele tinha uma habilidade específica, que era uma habilidade rara, que a gente chama de psicometria, né? No universo de Star Wars. Que é o quê? Ele conseguia acessar memórias de objetos. Então ele tinha essa habilidade que nunca foi abordada em Star Wars, né, tão a fundo, né? Então ele conseguia sentir memórias, né, ao tocar objetos. E isso tornava ele uma peça importante pra, por exemplo, missões que eles tinham que realizar. E ele foi treinado em cima disso, né? Pra ser esse cara que, pô, especificamente em missões ele conseguia tocar em objetos e falar, ó, isso daqui aconteceu porque, né, ele era meio que usado pra investigação, né, nesse caso. Só que claro que ele era muito rejeitado pela Ordem Jedi também. É mais um caso de um personagem rejeitado por ser diferente, mano, pela Ordem Jedi. Ele é mais um personagem que também era um pouco ortodoxo, era um cara mais rebelde, assim, e ele foi meio que deixado de lado, ele era contra a Ordem Jedi, assim, em alguns pontos, né? A gente tem personagens como o Qui-Gon Jinn, que não era tão a favor da Ordem Jedi, mas ele era um cara mais calmo, né? Ele é contra, mas ele tancava, ele ficava ali, né? E a gente tem o oposto, que é o Killan Voss, o Anakin Skywalker, por exemplo, que são personagens que não eram tão a favor, não, mano. Era um rebelde, sim, cara. Ele foi treinado no Templo Jedi, o Killan Voss, mas ele era impulsivo. Eu acho que essa é a palavra exata, assim. Ele era muito impulsivo, igual o Anakin, cara. Então, pra ter uma ideia, mais ou menos. E ele participou, como ele tem essa habilidade, que nem eu falei, ele é usado muito pra investigação. Então ele é um personagem que usavam ele de infiltrado. Usavam ele pra ser infiltrado, né? Em várias missões secretas. Ele era usado pra missões secretas da República na época. Então, esse é o lado do Killan Voss que eu gosto bastante, mano. E eu acho que muita coisa aí poderia ter sido aproveitado até hoje, tá? Pô, muito louco. E tu falou desse poder dele, quem tem esse poder também é o Cal Kestis, né? Na verdade, o Cal Kestis, mano, ele é um... Eu acho, o Cal Kestis, primeiro que ele tem que vir logo pras telonas, tá ligado? Isso é um fato. Ele tem que vir logo. Porque, família, o Cal Kestis, ele parece que é uma junção de vários Jedi em um só, tá ligado? Isso se dá muito por ele não ser um covarde, igual o nosso querido Yoda, tá ligado? Porque ele explora, o Cal Kestis é um explorador, tá ligado? Ele vai em ruínas, ele descobre objetos, ele aprende mais sobre a história, ele conhece outros Jedi, tá ligado? Ele viaja pela galáxia durante as missões dele. E ele tem esse poder também de se conectar com a força dos objetos, assim, descobrindo o que aconteceu naquele local, com o dono daquele objeto e tudo mais. Isso é muito legal e isso traz um conhecimento muito importante pra ele. E ele tem um poder que a gente só viu isso 2 vezes, que é uma com ele, nos jogos, e outra com o Kylo Ren, que é o poder de... Você meio que para o tempo com a força, né? Tipo, eu não sei muito bem separar o tempo, mas tipo, quando o Kylo Ren, por exemplo, para aqui No Despertar da Força, né? no Despertar da Força, ele para o Blaster Uhum. ali no ar, tá ligado? Sim. Aquela dali é uma habilidade que a gente só viu o Cal Kestis fazendo nos jogos, tá ligado? Também. Ambos fazem. Se eu não me engano, o Então, Darth tipo, a Vader gente- também tem. Só esses três que eu eu- vi. Só esses três que eu vi. O Darth Vader, o Cal Kestis e o Kylo Ren. Só os três, né? Então, tipo, o Cal Kestis é um personagem muito forte pra ser desperdiçado, tá ligado? E além do Killan Voss. Então a gente tem 2 personagens aqui, que é o Cal Kestis e o Killan Voss, e a Ahsoka, 3, que, mano, são muito poderosos. Muito poderosos. Eles chegam ali e se pá na força do Obi-Wan, tá ligado? No Obi-Wan ali na série, provavelmente, tal, que consegue derrotar o Darth Vader, né? Não finaliza porque não quer também, é um bagulho que me deixa puto também, é isso. Mas, tipo, a gente tem esses 3 personagens, cada um em um canto da galáxia. Qual a dificuldade de juntar eles 3? Nossa. E o Killan Voss, ele tem tanta história, cara.
Porque tem um arco de história que ele é capturado pelo Conde Dooku. E é importante, eu acho que isso aí poderia ser até aproveitado em mais animações de Star Wars, né? Porque, se eu não me engano, essa história é contada nos Legends, né? Em livros. Que acontece alguns acontecimentos envolvendo o Keelan Voss com a Asajj Ventress. E o Keelan Voss, ele é capturado pelo Conde Dooku. Ele temporariamente ele acaba virando... ele acaba sendo corrompido pelo lado sombrio, mas ele acaba não virando, né, um Lord Sith, né? Ele não acaba ficando, né? Ele acaba até ganhando um nome, né? Ele passa a se chamar de Enigma, uma coisa assim. Pra tu ter ideia, Cleiton, o Keelan Voss, ele tem muita profundidade, tá? De história. Então ele acaba virando temporariamente, mas ele acaba voltando à luz, né? Porque a Asajj Ventress, né? Pra quem não tá ligado, a Asajj Ventress, ela é apresentada pra gente como vilã, mas ela também tem um lado do bem, ela também se torna Jedi, né? Acaba trocando o lado sombrio pelo lado da luz. E acaba que ela acaba ajudando o Keelan Voss a ir pro lado da luz, né, cara? Então, em um confronto final ali, a Ventress acaba se sacrificando nessa batalha com o Conde Dooku pra salvar a pele do Keelan Voss. Claro que isso aqui é um Legends, né? É um livro. A gente não sabe ainda, na minha opinião, acho que a Disney acaba levando isso daqui como filler, mas é importante lembrar que a história do Keelan Voss é muito importante pra história. E que nem o Cleiton falou, ele pode ser um personagem que facilmente seria utilizado junto com o Cal Kestis, junto com a Ahsoka, em adaptações, né, cara? Pô, o que os caras estão esperando, Cleiton? Me fala. Até na hora do... Não... Ele é importante para o 66, cara. Ele conseguiu escapar. E, tipo, ele conseguiu escapar, ele tá vivo. Exato, ele tá vivo, tá ligado? Ele tá vivo e além dele tá vivo, ele tá criando outros Jedi, tá ligado? É como se ele estivesse criando a própria ordem dele. Exato, ele cria uma rede de criança sensitiva à força, tá ligado? Exato. Então ele acaba... Mano, o Keelan Voss tá é um personagem que tá vivo até hoje, que eles têm que usar. Eles tinham que usar, cara. Na minha opinião, junto com o Cal Kestis, ele é uma baita dupla.